Eu era superintendente da escola dominical, eu era diretor do seminário teológico, era secretário da igreja, era secretário de almirante. Olha, eu não tinha vida. E isso me trouxe muito problema. Então, é muito importante vocês entenderem a situação que vocês estão assumindo. Mas é óbvio que antes de chamar vocês, eu conversei com as esposas. E as esposas disseram sim. Isso quer dizer que muitas das vezes ela está dizendo sim porque vai ombrear com o marido, com a obra que Deus tem chamado. E não é fácil. Não é fácil. Sabe? Vocês sabem, vocês viram aí a vida da gente. Mas é bom trabalhar para Jesus, né? É bom, né? É bom, é bom. É cruel, mas é bom. É 39 mais uma vezes 3, né? 39 chibatadas mais uma vezes 3. Foi as costas de Paulo. Então pense aí como é que a situação é difícil. Vai ter hora que a gente vai ter que deixar de fazer aquele passeio, vai ter hora que a gente vai ter que deixar de ir àquele lugar. Por quê? Porque o pastor está querendo, porque a obra está exigindo, porque a necessidade espera. Mas é bom, né? Mas é bom. Que bom, é só na hora de receber o sorvete, né, minha filha? Que eu não tenho palavras para agradecer o sorvete. Então, essa hora do sorvete é maravilhosa. Mas na hora que a gente tem que resolver os problemas, que a gente tem que ver pessoas que precisam de Jesus, a pessoa parece que bota um óculos no rosto e não enxerga. A gente vê que pessoas estão passando por situações difíceis. A gente dá conselho e as pessoas não ouvem. Ainda daqui a pouco vem os problemas na vida dessas pessoas e a gente fala, meu Deus do céu, eu avisei. Senhor, por que deixou isso acontecer? Por que a pessoa não ouviu? Por que a pessoa fez? Mas as pessoas parecem que não ouvem. E aí você paga preço. Por quê? Porque são pessoas que você ganhou para Jesus, são pessoas que você está fazendo crescer dentro da casa do Senhor, são pessoas que você está, sabe, ajudando a crescer. E outra coisa, eu peguei essa igreja, eram 6 pessoas, já chegamos a 400 e pouco. Hoje nós somos o que somos, porque emancipamos todas. Graças a Deus eu não tenho, só tenho uma agora que também vou soltar em nome de Jesus. Entendeu? Então o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: não é fácil, mas é bom. Não sei de parte boa, é bom que sei. Porque nós não somos iguais a vocês. Vocês dizimam na casa do Senhor? Quem dizima, diga amém. Amém. Os obreiros têm obrigação. Uma coisa, nós temos obrigação. Como é que nós vamos dar exemplo? Né? Como é que vamos cobrar algo que não fazemos? Vocês oram, amém? Os obreiros também têm que orar, porque como é que eu não vou dar exemplo? Jejua, amém. Nós também temos que jejuar, porque temos que dar exemplo. Vocês estudam a palavra? Estudam. Nós também temos que estudar, porque estamos aqui para ministrar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para a vida de vocês. Então, não é fácil. Por isso que Paulo dá algumas orientações. E para os bispos, para os presbíteros, para os pastores, ele vai dizer assim, ó, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ele vai dizer, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, né? Hospitaleiro e apto para ensinar. Veja bem, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância,
mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Veja bem, para os diáconos ele vai dizer: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem repreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Isso não quer, é muito importante, é muita responsabilidade. Ser diácono na casa de Deus não é de qualquer jeito. É cuidar das coisas do Senhor, é cuidar da obra de Deus, é cuidar da igreja, é cuidar dos bens, é cuidar de tudo, é cuidar dos cultos, é fazer com que as coisas aconteçam. Então, os primeiros oficiais da casa do Senhor. Em algumas Assembleias de Deus que eu pertenci, tinha o auxiliar de trabalho, que é antes do diácono. Eu posso, por exemplo, pegar o Ítalo e botar como auxiliar de trabalho. Eu estou dando um exemplo. Eu estou preparando ele para o diaconato, entendeu? Mas aqui a gente não usa assim, a gente já vai direto ao diaconato. Assim como o próprio Silas não tem presbítero, ele tem diácono e pastor. Ele já vai de diácono direto ao pastorado. Então, é a maneira de cada um trabalhar. Não está errado, né? Mas nós aqui trabalhamos. Eu gosto de trabalhar com presbiterato. Eu gosto dos presbíteros trabalhando, até porque presbíteros também são pastores. Presbíteros também são pastores. Presbíteros, eles exercem funções de dirigir igreja, pode servir Santa Ceia, pode dar escola dominical. Presbítero pode fazer tudo que o pastor faz. Muitas das vezes é muito usado como um pastor local. No campo de Cordovil, das 45 filiais que tinha, 20 e poucas eram dirigidas por presbíteros, a maioria eram presbíteros, até porque não tinha pastores o suficiente para exercer funções. Então quem exercia eram os presbíteros. Obviamente que o cara exerce uma função de pastorado numa congregação, ele vai exercer, ele vai adquirir experiência e futuramente será um pastor na casa de Deus. É assim, é um aprendizado, né? Então que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. O que eu vou dizer para vocês aqui agora, antes de pedir para vocês orarem, apóstolo Paulo, toda vez que ele se dirige à igreja em saudação, ele vai saudar a igreja com graça e paz. A igreja de Corinto, graça e paz. A igreja de Filipenses, graça e paz. Mas quando ele vai dirigir aos obreiros, a 1 Timóteo, 2 Timóteo, quando ele escreve a carta, e quando ele vai escrever para Tito, ele vai dizer diferente. Ele vai dizer graça e misericórdia. Vou até ler aqui. Já que está aberto, eu vou ler. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz. Pense bem,
Então, quando se dirige ao obreiro, tem que ter uma misericórdia, porque ele sabe muito bem as dificuldades que o obreiro passa. Mas se tu for ler a segunda carta, ele vai dizer a mesma coisa. Se você for olhar Tito, ele vai falar a mesma coisa. Mas quando ele se dirige à igreja, ele diz graça e paz. Por quê? Porque aqui é que tem que resolver os problemas. Aqui que temos que sanar os problemas. Lá é só para contar a vitória. Você pode dizer amém? Louvado seja Deus. Parabéns, Diácono Luiz. Como você disse, grande amigo. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Bruno. Você tirei das garras de uma faca. Glória a Jesus, livrou a alma desse garoto. E hoje do lado de uma pessoa. Que coisa, gente. Eu olho para vocês, eu vejo um vídeo assim. Um vídeo vitória. Luiz, Licínia, futuros pastores. Escrito na tábua de Moisés. Entendeu? Primeira congregação no campo, eu vou perder vocês. A primeira próxima, né? Porque as outras já foram. E você, moço, você é um orgulho para toda essa igreja. Eu sei das suas dificuldades, a Fabiana, da luta dessa menina mulher. Não? Ela luta muito, né? Porque ela tem um jeitinho de menina, né? Mas é uma guerreira, é uma lutadora, sabe? Deve ter seus momentos de choro, de lágrimas. Mas eu tenho certeza que Deus tem coisa grande na vida de você. E começa aqui, no altar. Você é um orgulho. Como um menino novo aceitou Jesus. Cara, parecia que você estava com um projeto, um propósito. Você nunca, não faltava um culto de ensino, Maria. Não faltou um culto de ensino, não falta culto de ensino. Então tudo que ele sabe na igreja, sabe daquilo que foi ensinado aqui, assim como Luiz. Hoje Luiz, não sei se você está fazendo a faculdade, tá? Durou um ano de qualidade, mas passou o fim. Mas não estava terminando? Porque tem que pagar um novo. Ah, então tá. Está quase terminando. Então, é um prazer, Bruno está crescendo, né? Crescendo. Para você ser presbítero aqui, eu chamei outras pessoas para conversar. Né? Assim, não peguei assim, vou botar aquele lá coxado. Não, eu sei que você está chamando. O que você acha desse cara aqui? Perfeito, está crescendo, está desenvolvendo. E eu estou deixando vocês trabalharem, porque isso aqui é importante. Porque não vá pensar que é assim em outros lugares, não. Você que é um crente antigo, você sabe disso. Principalmente aquele interiorzão lá de Maranhão. Vai lá chegar com esse cara lá e o cara querer já a oportunidade de ficar dirigindo. Rapaz, não é fácil não. Quem é pastor, quem tem igrejas aí, aqui não, aqui eu fico quietinho. Esse aqui levou um susto. Como é que o senhor deixa o culto aqui, lá tocando, e vai lá para o gabinete e fala, eu confio nos meus meninos, tá certo? Então, parabéns para vocês. Vocês estão dando grande espaço. Só um lembrete que eu acho que eu não falei para vocês, né? Existe uma ata nossa, aprovada pela igreja, que consagrado, separado, o ordenado pastor aqui só pode sair para casa depois de 2 anos. Você sabe disso, Luiz? Sabe disso? Você sabe disso? Então, se daqui a 1 ano e meio vocês pedirem carta, vai ser carta. Vai de diabo. Você vai aprovar em ata aqui. Fala. Tem que pedir carta, ela está perguntando se tem que pedir carta para ir embora. Ela está perguntando se tem que pedir carta para ir embora. Então, estou falando, vamos dizer que eu consagro ele agora. Daqui a 1 ano eles pedem carta para ir embora. Vai sair com
cabo. Só depois de 2 anos é que sai uma carta de mudança. Então, segurei vocês 2 anos. Aí eu sei que não me larga mesmo. Galho fraco. Não me larga mesmo, isso aqui não me larga, moço. Eu cheguei para ela e falei assim, perdi minha ovelha. Fui embora para São Paulo. Perdeu não, pastor. Perdeu mesmo. Aí, eu sou muito feliz com vocês. Eu peço a Deus que Deus abençoe muito também vocês. Eu vou ver grandes vitórias aqui na casa. Vamos lá, rapidinho, esse chão vamos orar em Deus, irmãos. Senhor Deus, aqui está teus filhos. Louvado seja Deus. Abençoe, Senhor, a vida do Luiz, a vida do Bruno, a vida do Michel. Abençoe a vida de Carol. Dê sabedoria à tua filha. Dê graça ao Bruno. Senhor amado, a Licínia, a Fabiana, ao Michel. Toma nas tuas mãos os seus filhos no dia de hoje, que estão se entregando para exercer o sacerdócio na sua casa. Querido Deus, cuide deles, trate deles, porque sei o quanto é difícil essa função, mas também sei o quanto é bom trabalhar para o Senhor, porque o Senhor é um bom patrão. A tua palavra diz que todo o nosso trabalho não é vão, Senhor, e sabemos que tudo que fazemos para ti, de uma maneira ou de outra, o Senhor devolve num livramento, devolve na salvação da nossa família, devolve numa porta de emprego, devolve numa cura de uma enfermidade, de um jeito ou de outro. Tudo que fazemos, o Senhor nos devolve com alegrias. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Vamos cantar? Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Calma. Ela não. Glória, glória, aleluia. Meus irmãos, graças a Deus, terminamos aqui, ó.